E aí, pessoal do ENFA, tudo bem? Aqui é o professor David quem fala. E eu estou convidando vocês para descomplicar o capítulo 3. Vamos fazer uma breve revisão sobre grandezas e depois a gente comenta um pouco sobre escalas de medidas. Bem, para começar, precisamos saber a definição de grandeza. O que vem a ser grandeza? Grandeza física é tudo aquilo que pode ser contado, contabilizado, pode ser medido. Do contrário, não é grandeza. Eu tinha dito para vocês, saudade, amor, nada desses sentimentos pode ser medido, pode ser contado. Não dá para fazer comparação por mais que as pessoas tentem. Então não é uma grandeza. Mas tempo é uma grandeza, comprimento é uma grandeza, volume é uma grandeza, área é uma grandeza, potência é uma grandeza. Tudo isso pode ser contado, contabilizado. Aí sim a gente pode fazer a comparação de uma coisa com a outra, desde que possuem as mesmas unidades. Por exemplo, eu olhei hoje a temperatura na cidade de Maringá, ela está em torno de 26 graus Celsius. Isso é um exemplo de uma grandeza, porque eu tenho a parte numérica e tenho a unidade de medida. Toda grandeza é assim, unidade numérica e logo depois vem a sua unidade de medida. Em alguns livros, em algumas apostilas, vocês podem encontrar falando que esta é a parte de módulo da grandeza. Significa a mesma coisa. Tá bom? Vamos falar um pouco sobre as grandezas de tempo. Tempo ele pode ser medido em horas, minutos, segundos. Coloquei abreviação aqui. Essas são as 3 unidades de tempo mais conhecidas, as mais utilizadas aí talvez no nosso dia a dia. Será que existe uma maneira pela qual eu possa converter uma unidade em outra? Posso converter unidades de tempos de uma para outra? Bom, a regrinha é a seguinte, a gente sabe que para cada 1 hora nós temos 60 minutos. Então, se eu tiver que transformar horas em minutos, eu multiplico o valor que eu tenho em horas por 60. Agora, se de repente no exercício eu precisar fazer uma transformação de um tempo que foi dado em minutos e por necessidade transformar em segundos, então eu pego este valor e novamente multiplico ele por 60. Tá aqui, ó. Esta é a regra. De horas para transformar em minutos, multiplico por 60. E de minutos para ser transformado em segundos, eu multiplico por 60. Bem, e se de repente eu precisar fazer o caminho inverso? Eu tenho uma quantidade de tempo dada em segundos e necessito transformar em minutos. Qual que é a operação inversa da multiplicação? É a divisão. Então eu pego o valor dado em segundos, divido ele por 60 e pronto, encontrei a resposta em minutos. Mas pode ser também que você tenha o valor dado em minutos e necessite transformar em horas. Você pega esse valor dado em minutos, divide ele por 60 e automaticamente ele vai aparecer em horas. Então está aqui o esquema de transformação de unidades de tempo. Tá bom? E para continuar falando a respeito de grandezas, vamos falar um pouco sobre as unidades de medidas de comprimento. Comprimento é uma grandeza que pode ser medida em quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Essas abreviações são das respectivas unidades de medidas de comprimento que eu acabei de mencionar.
são as mais conhecidas, embora não sejam as únicas. Tem outras unidades de comprimento. A gente sabe disso. Polegadas, e por aí vai. Poderia falar várias delas. Mas vamos aprender a regrinha de converter essas unidades de comprimento de uma para outra. Bom, se você tem um certo valor em comprimentos e precisa transformar em hectômetros, você multiplica esse valor por 10. E se você está com um certo valor em hectômetros e precisa transformar em decâmetro, novamente multiplica o valor por 10. Você tem um valor em decâmetro e precisa transformar em metros. Multiplica esse valor dado por 10. Agora tem um valor em metros e necessita transformar em decímetro. Multiplica por 10 novamente. Decímetro, para ser transformado em centímetros, multiplica por 10. Centímetros, para ser transformados em milímetros. Novamente, eu multiplico o valor por 10. Então está aí a regra de conversões entre as unidades de medidas do comprimento, saindo da esquerda e indo para a direita, sempre multiplicando de 10 em 10. Se de repente você necessita fazer o processo inverso, conversão inversa, transformar milímetro em centímetro, você divide por 10. Centímetro em decímetro, divide por 10. Decímetro em metro, divide por 10. Metro para decâmetro, divide por 10. Decâmetro para hectômetro, divide por 10. Hectômetro para quilômetro, divide por 10. Bom, galerinha, eu mostrei duas regrinhas para converter unidades de medidas do tempo e do comprimento, as mais famosas, as mais conhecidas. Já já nós vamos ver isso na prática, como a gente pode converter, transformar. Tá bom?